muito tempo, né? E correu para chegar cedo. Sim, é verdade. Faz tempo que o senhor congrega em Casa Amarela? Acredito que mais de 15 anos. Cheguei aqui com 9 anos de idade. Foi mesmo, amém. Também, desde pequeno, que congrego em Casa Amarela. Aliás, os meus avós foram pioneiros desse trabalho. Eu sempre tive vontade de conhecer uma pessoa que tinha contato no passado da nossa igreja. O senhor deve ter um tipo de conhecimento a mais, já que... Eu ouvi muitas histórias, assim, dos pioneiros e dos meus avós, dos meus pais. Como é que seus avós e pais... Desculpa interromper o senhor, assim. Mas já que seus pais, os avós, vão ser considerados pioneiros daqui, como é que chegou a Assembleia de Deus aqui em Recife e especificamente em Casa Amarela? Você quer saber assim, sabe? Eu vou contar rapidinho, tá certo? Ok. A chama pentecostal chegou em Pernambuco através do irmão Adriano Nobre, que foi enviado pela Assembleia de Deus em Belém do Pará, e isso no ano de 1916. Ele começou dirigindo cultos na casa de pessoas interessadas, até que se fixou na casa de um casal chamado João e Felipa Ribeiro. Eles eram de outra denominação, mas abraçaram a fé pentecostal, e ficava ali na rua da Ponte Velha, no bairro dos Coelhos, número 27. E ali os primeiros cultos foram realizados, sem a presença de muita gente, somente os 3. Mas mesmo assim o Senhor foi salvando vidas. E no ano seguinte houve um batismo. E a primeira pessoa que Jesus batizou com o Espírito Santo aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco foi a irmã Luli Ramos. Ela foi a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus aqui. Em 1918, no começo, o missionário Otto Nelson, que também era sueco, trabalhava em Alagoas, ele veio pregar o evangelho aqui. Mas neste mesmo ano, a Igreja Filadélfia da Suécia estava preparando um casal de missionários para atenderem um trabalho em Pernambuco, Joel e Cine Carlson. Eles passaram 6 meses estudando português lá em Belém do Pará e vieram especificamente para assumir a obra aqui. Aportaram aqui no dia 20 de outubro de 1918 e 4 dias depois já dirigiram o primeiro culto na casa dos Ribeiro. No ano seguinte, Jesus começou a salvar, eles alugaram um salão que era um depósito de sal lá na Rua Imperial. Você bem rápido. E ali passou a ser a sede da nossa igreja. E como você sabe, você gosta de história, Casa Amarela já era um ponto comercial de expansão. Passava a linha do trem aqui, onde é a Avenida Norte, e Jesus começou a salvar muita gente nesse lugar. Tinha a fábrica da macaxeira aqui, tinha muito comércio, e foi lá pelos idos do final de 1920, 29, 28, o missionário Joel Carlson, ele alugou um salão que é aqui em frente à entrada do Vasco da Gama, onde hoje é um lava-jato. Naquele prédio ali foi inaugurada a primeira congregação da Assembleia de Deus em Casa Amarela. Os registros mais antigos, o jornal Boa Semente de outubro de 1925, diz que havia 11 pontos de pregação. E na carta a Gunnar Wingren, Joel Carlson diz que Casa Amarela é um desses pontos de pregação. Portanto, o trabalho evangelístico aqui tem 100 anos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas o trabalho foi crescendo rapidamente, para lhe contar. E nessa pequena casa, os primeiros trabalhos a serem inaugurados foram a Escola Bíblica Dominical, depois um grupo instrumental que veio a ser a Banda Canaã, que hoje está no Tempo Central, e o coral da igreja. Rapaz, então por isso que tanto o coral o próprio EBD, que vai fazer aniversário semana que vem. É verdade. Mas antiga que o templo. É por essa razão, sim. Porque começou lá nessa casinha. 11 anos depois, Jesus salvando muita gente aqui, glória a Deus. Inclusive o futuro pastor José Amaro, que em fevereiro de 36, saindo da fábrica da macaxeira, passando na frente do templo, entra, assiste o culto, Jesus fala com ele, ele crê na palavra, entrega a vida a Jesus, aleluia. Pastor José Amaro, fruto daqui de Casa Amarela. 11 anos depois, o pastor José Bezerra
ele compra um terreno, esse terreno aqui onde está esse templo, e começa a construção desta casa aqui, que durou mais ou menos uns 3 anos, que contavam os antigos, inclusive o pastor Salatiel Rosa, que os irmãos iam buscar areia ali, ó, um lugar chamado Areia Branca, pertinho de onde é a bacia do Vasco, nessa Vila Norte aqui, para a construção do templo. E com muita alegria, para a glória de Deus, num dia como hoje, em 30 de novembro de 1941, era inaugurado o primeiro grande templo depois da encruzilhada, o primeiro templo da Assembleia de Deus em Pernambuco, num culto muito concorrido, e o Senhor estava presente, operando maravilhosamente. O senhor falou para mim sobre coral, ED, mas além eu sei que tem obra. Eu participei de alguns e participei hoje de um. Você poderia dizer mais ou menos, por exemplo, a história do Cinco da Razão? Posso sim. O primeiro grupo a ser inaugurado foi, com certeza que funciona até hoje, a EBD. Os registros mais antigos datam de 1930, um livro que tinha aqui na secretaria. Sabe-se, por registros escritos também, que em 1945 havia 5 grandes classes aqui, senhores, senhoras, masculinos e jovens femininos, crianças. E o dirigente era Odilon Dumas, e o vice era o jovem Rodolfo de Oliveira, que veio a ser depois pastor da nossa igreja e diretor da STADEB. Depois o coral. O coral foi interessante, porque depois de uma escola dominical, se reuniram alguns jovens e foram pedir lá no orfanato ao pastor Joel para que aqui tivesse um coral, porque já tinha um coral na igreja matriz, inaugurado pelo jovem João Vieira de Araújo. O missionário disse: vamos orar, porque eu vou pensar. E depois ele mandou o diácono José Rosa, pai do pastor, futuro pastor Salatiel Rosa, ele enviou para convocar os irmãos para um ensaio. E em 24 de junho de 1938, era inaugurado com 22 componentes o coral de Casa Amarela, num culto dirigido pelo presbítero João Benvenuto. Será que a gente podia ouvir? Pode imaginar como seria? Glória a Deus. Você já ouviu esse astro de som. Mas o senhor gosta de história que eu perguntei, Cinco da Oração. Sim. E esqueci de falar, de perguntar, aprofundar a história da Bíblia. Mas muito obrigado. Mas diga aí, Cinco da Oração. O Cinco da Oração foi o primeiro trabalho a ser inaugurado nesta casa. E foi um propósito de Deus. Por meio de uma dificuldade que existia com a filha da irmã Albertina Barreto, ela convocou as irmãs para orarem regularmente com esse propósito. E o Senhor disse que a enfermidade redundaria na glória do nome dele e num grande trabalho. A menina era desenganada pelos médicos, mas viveu e viveu muito. E desse motivo de oração surgiu o círculo de oração. Nasceu aqui em Casa Amarela e hoje está ao redor de todo mundo para a glória de Deus.
Foi inaugurado em 6 de março de 1942. A primeira cura divina agradecida não foi da filha da irmã Albertina, foi da irmã Toinha Viegas, que foi curada de câncer. Logo depois, irmã Deilda e irmã Alice também agradeceram. E hoje o ciclo de oração, aleluia, continua na quinta-feira aqui, viu? Mesmo dia da inauguração, dirigida pela irmã Sâmia, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. E este foi o primeiro trabalho aqui. Depois, seguindo o mesmo modelo, veio o círculo de oração infantil, que foi inaugurado em 14 de julho de 1949 pela irmã Antônia Viegas. Trabalho que seguia os mesmos moldes do ciclo de oração de adultos, né? Existe aquela escadinha, o modelo é o mesmo. Deixa eu botar só uma paradinha que eu acho que eu estou ouvindo alguma coisa. Vamos ouvir. A campanha é outra história linda. É um trabalho organizado, iniciado aqui em Casa Amarela. Foi inaugurado em 16 de julho de 47. E foi, segundo me contaram os pioneiros, pastor Salatel Rosa dentre eles, que os jovens ficavam da escola dominical até o culto à noite em oração, a tarde toda em jejum e oração. Aqui na secretaria algumas vezes, outras vezes no templo. E cansados de tardes vazias, foi assim que ele me disse. Eles começaram, que tanto louvam a Deus aqui conosco. Na igreja de extrema importância. Sempre quando eu chego, uma mão sempre ou me abraça, ou aperta forte minha mão, estou orando por você. Tem uma irmã que sempre diz assim: eu oro pelos jovens, e eles fazem parte do Croácia. Como é que é a história? Isso foi mais um cuidado do nosso pastor presidente, um olhar para a terceira idade. E foi em 2007 que aqui foi organizado o PROAT, que era o apoio à terceira idade. Os nossos irmãos, que são os primeiros a chegar, estão em todos os cultos. E o PROAT foi organizado aqui, e a primeira direção foi da irmã Jane Mota, que hoje é componente do PROAT, está louvando a Jesus. E eles cantam com tanto vigor, às vezes cantam melhor do que os jovens, não é verdade? É verdade. De toda a cidade deve ser digna. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele orar.
estão onde? Pastor Ailton, em 2008, ele fez uma grande reforma aqui em Casa Amarela, ampliou, o tempo ficou mais comprido, climatizou, fez praticamente uma reconstrução, além de construir a escola aqui também, prédio da escola. E hoje nós temos uma casa climatizada, muito bonita, com a fachada diferenciada, para atender os irmãos aqui em Casa Amarela. E o trabalho segue. Falou fachada diferenciada, uma coisa que eu acho diferenciada. E eu sempre falo quando na faculdade, no trabalho, que a gente não quer. É verdade. É o grupo mais novo dessa igreja. É o mais recente. Você poder trazer um pouco? Sim. A orquestra funciona aqui desde o final dos anos 90. Mas ela foi inaugurada em 2018. E hoje, além de louvar ao Senhor e cooperar nos cultos, forma músicos. E não é que sai gente daqui lá para quem tocar com o pastor Luiz Mário na Central. Tem um bocado lá tocando com ele. Vamos ouvir um pedacinho, né? Quando chegar no culto é problema. Amém. Pronto. Ainda hoje. Antes da gente entrar no templo, por favor, bota uma comida até chegar aqui, bota uma festa belíssima história, mas fiquei com uma coisinha atrás da orelha. Fico pensando, como é que foi viver ou mutuar nessas histórias contadas aí? Como é que foi? Você não precisa pensar como foi, porque você está vivendo a história. Deus escolheu esta geração para levar adiante o legado. Os olhos do Senhor também estão aqui. E nós seguimos com a tocha firme, louvando ao Senhor, servindo, adorando e cooperando com o nosso pastor presidente. E o trabalho é o mesmo. Jesus continua salvando, curando, batizando, preparando, levando os crentes para o céu. A igreja continua com culto de oração, culto de doutrina, pregação, louvor, evangelismo, jejum. O coração Jesus continua usando com dons espirituais. O povo é o mesmo. E a igreja está crescendo tanto que a casa já está pequena. E tem muito mais que Deus quer fazer aqui em Casa Amarela. Havia um presbítero por nome Manuel de Lima. Ele dizia: Casa Amarela ainda é amarela. E se esses crentes sentados aqui abraçarem o chamado, Deus nunca vai permitir que esse brilho se esmaeça, mas para a glória dele vai continuar usando Casa Amarela como um dos templos que ajudam a obra do Senhor no estado de Pernambuco. Deus abençoe. Vamos lá que eles vão cantar o grupo. A ideia de saírem a evangelizar. Falaram com o pastor José Bezerra, que era o pastor presidente da época, e ele disse: esse trabalho é de Deus. E ele marcou a inauguração, e no dia, foi numa quinta-feira, 16 de julho, e no domingo seguinte, eles saíram a evangelizar aqui no Vasco da Gama. E a primeira família que se entregou para Jesus foi a irmã Severina Bandeira, que também já dorme no Senhor, e sua filha, irmã Lisete, que veio a ser a esposa do pastor José Pereira da Silva. E desta campanha surgiram muitos pontos de pregação que se tornaram congregações, não só ao redor, como também em outras cidades, porque esta campanha também evangelizava Camaragibe, que era um bairro de São Lourenço na época. Também esta campanha foi pioneira em evangelizar os presídios, trabalho que aqui durou até há 20 anos atrás. Evangelizávamos os presídios e a campanha se estendeu. Viajava, como teve uma viagem nos anos 50 para Caruaru, uma viagem penosa, durou quase 5 horas aquela ida. Como também há uma foto, né, da viagem para João Pessoa.
começou a campanha de Casa Amarela, indo além das fronteiras do bairro e anunciando que só Jesus Cristo salva. E quando eu era garoto nessa igreja, correndo aqui nas galerias, eu ouvia eles cantarem: ninguém detém, ninguém detém, nem Satã pode acabar. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. E até hoje evangelizo. Sim, é verdade. O conjunto foi trabalho inaugurado depois da campanha. Hoje o nome dele é Conjunto Alfa. Mas em 16 de dezembro de 56, o irmão Severino, que nós chamávamos de Nino, ele juntou um cavaquinho, um clarinete, um bandolim, 4 violões. E com esse grupo instrumental, eles inauguraram o conjunto com o hino Aleluia. E Deus abençoou tanto esse trabalho que hoje nós temos um grupo tão lindo, o Conjunto Alfa, né, que para a glória de Deus enche esse templo com belas harmonias e bonitos sons instrumentais. Senhor, queria ouvir o conjunto cantar um pedacinho? Vamos chegar logo para o culto, né, que eles vão ter oportunidade já já. E o cuidado dos nossos pastores com Casa Amarela, nós sentimos até o dia de hoje. Não foi diferente na época do pastor José Amaro. Em 30 de novembro de 67, ele promoveu a primeira grande reforma deste templo. O primeiro templo, o coral cantava aqui em cima, tinha um tablado de madeira, um púlpito, não tinha as galerias. Isso era 1941 até 67. Quando dava oportunidade, tinha uma campainha ou uma lâmpada que tocava, e o maestro botava o coral para cantar e a igreja via. Mas em 67, o pastor José Amaro empreendeu uma grande reforma. Modernizou este templo, colocou as famosas colunas com a galeria que circundavam, até hoje nos lembramos disso. Fez um suntuoso templo aqui, imponente, muito bonito, do qual poderosas mensagens, aleluia, alcançavam os corações. O coral ficou cantando atrás do púlpito e este templo foi reformado. O que havia de melhor, o pastor José Amaro utilizou aqui. O prédio é o mesmo. Nós estamos pisando no mesmo terreno de 1941. Essas paredes são as mesmas. A reforma aconteceu. E logo depois da reforma, o trabalho foi crescendo e outros grupos foram sendo inaugurados com a necessidade, modernização do trabalho. Então vamos chegar naquele que tem um certo favoritismo. Olha só. Um pouco mais organizado. Ah, sim. Eu vou dizer não, vou dizer só o senhor. Depois do jubileu de ouro da Assembleia de Deus em Pernambuco, em 68, Deus estava trazendo um grande avivamento para o Brasil. Todas as regiões, o fogo pentecostal se alastrava, inclusive em outras denominações. E o culto ali
na Dantas Barreto impactou muita gente. E os corais da mocidade foram sendo replicados nas congregações. Aqui em 73, o pastor incumbiu o maestro Euclides de reger um coral da mocidade e cantava nos cultos da campanha, mas depois parou porque o Euclides era muito ocupado, até que o pastor Salatiel convidou uma jovem chamada Débora Ferreira. Ela juntou os jovens nessa igreja e em 25 de dezembro de 1977 ela inaugurou o coral jovem ou coral juvenil desta congregação, que depois veio a se tornar Coral Juvenil Amizadai. E nos lembramos muito das viagens missionárias que esse grupo fazia, como o pastor enviou para cantar, representando a igreja no teatro em Santa Isabel, em praças, em convenções, no Templo Central, na inauguração, a Amizadai cantou em 79. E é um coro que reúne os jovens dessa igreja. E eles cantavam uma música por muito tempo, ficou na mente da gente. Sabe o que eles vão cantar hoje? Louvava a Deus, era irmão Jário, Sebastião Oliveira, e eles foram morar lá em Maricota, que hoje é Abreu. E o desejo de se formar aqui um grupo masculino era grande, então Deus tocou no coração de alguns jovens e foram falar com o pastor Salatiel Rosa, e o pastor permitiu que fosse criado um coro masculino. Falou com o pastor Leôncio, o pastor autorizou, o pastor presidente, e em 9 de maio de 92 era inaugurado pelo maestro Charles Bruno o coral masculino Ebenezer, que desde então coopera nesta congregação, tem sido um instrumento hábil, visita escolas dominicais, e são vozes varonis, vozes de homens que cantam em harmonia para a glória de Deus. E eles vão cantar um corinho hoje, um cântico também de gratidão a Deus. Qual será?
não tardou para que se percebesse que os nossos queridos adolescentes também precisavam de um carinho mais especial. E foi sob a direção da campanha, a irmã Luzinete Braga era dirigente, que ela reuniu juntamente com o irmão Josenildo Braga os adolescentes para formar um coral de adolescentes, e foi dado o nome de União de Adolescentes Querigma, e foram inaugurados em 7 de setembro de 1994, sendo uma das uniões mais antigas da IEAD-PE. Quando o nosso pastor Ailton assumiu a presidência, ele organizou um departamento de uniões, e todas as uniões de adolescentes foram agregadas no ano 2000 e passaram então a ter como ano zero, como ano de partida, o ano 2000.